Opa, então, esse vídeo aqui é para poder falar um pouco sobre o projeto que eu tô desenvolvendo para poder aprender, né, multiplayer na Unity, usando o Photon Unity Network. Não só o que eu estou aprendendo, no caso, o que eu já aprendi até agora, porque aqui a gente tem a versão do jogo protótipo, né? Assim, não tem o visual implementado, não tem a arte implementada, mas o gameplay, o core, né? Gameplay loop já existe, funciona certinho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou só abrir uma outra instância aqui. Cadê? Aqui. Aqui. E cada janela dessa que eu tô abrindo aqui, né? No caso, ele é uma instância, né? Como se fosse não, cada tela dessa aqui é um jogador diferente, né? E eu quero mostrar aqui, primeiramente a gente vai colocar um nome, né, para cada um, só pra gente identificar, diferenciar, né? Porque a gente não tem arte implementada ainda. Então, vou colocar aqui os players. E a primeira coisa, né, que eu aprendi já e tá funcionando bem legal é a questão das telas. Cadê? Eu vou criar aqui, das salas, perdão, falei errado. Eu vou criar aqui sala do player 1, só um exemplo, né? E aqui já vai aparecer na lista, né, de salas dos outros jogadores, ó. Eu posso sair aqui, voltar e ele sempre atualiza correto ali, né, conforme os métodos do próprio Photon Unity Network. Inclusive, se eu criar outra sala aqui, ele vai aparecer ali também. E se eu sair da sala e não tiver mais ninguém na sala, né, significa que vai ter apagado a sala, ele já atualiza corretamente. E o legal é que se eu entrar aqui nessa sala aqui, ele sempre já atualiza também o número de jogadores atuais na sala e o número máximo aqui, né, que a gente pode jogar, o mínimo é 2 a 6 jogadores. Quer dizer, o mínimo é de 2, né, até o máximo 6 jogadores que a gente pode ter. Então eu vou entrar aqui e vocês podem ver que os nomes também atualizam certinho, né, o nome dos jogadores que estão na sala no momento. Então se eu sair aqui, ó, ele tirou o player 3, mas se eu voltar, né, que eu posso ficar saindo e entrando nas salas livremente, ele vai aparecer novamente. Eu vou dar um start match para poder mostrar um pouco do jogo agora. Questão do jogo, a gente tem três ações disponíveis. A primeira é defender, perdão. Então, você defende, né? Você não consegue levar o tiro. E se você recarregar, você vai conseguir atirar em alguém, né? Então, aqui, ó, se eu tentar atirar em alguém sem munição, vocês podem ver que não acontece nada porque, né? Tipo, eu não tenho munição, ele só dá esse feedback aqui, que eu não tenho munição. Porém, se eu tiver munição e tentar mirar alguém, vocês vão ver que ele vai, né, de fato, atirar nessa pessoa. E deixa eu só ver aqui. Vocês podem ver também, né, que as animações estão sincronizadas. Ó, nesse caso, esse personagem, o Player 2, né, não recebeu o dano do Player 1 porque ele se defendeu. E vocês podem ver que realmente tá sincronizando, né, todas as instâncias, a questão de animação, correto? A questão de vida também, né? Apesar que cada um só consegue ver sua própria vida, mas a informação de vida, o total de vidas está sendo sincronizado também. Tem várias outras variáveis que estão sendo sincronizadas para poder fazer o jogo funcionar corretamente. Então eu vou derrubar aqui algum jogador. Cadê o player 02, né? Que tá sem vida quase. E vamos mirar nele ali para ver o que acontece. E vocês vão ver que derrubou, né? Basicamente, tem uma outra mecânica também, que essa aqui é um pouco mais demorada para fazer acontecer, mas eu vou mostrar mesmo assim, que é uma mecânica que evita do jogador ficar se defendendo para sempre. Então, se você defende 5 vezes seguidas, você entra no modo galinha, né, como se fosse um modo covarde, e você não consegue, ele cancela a ação, né, de se defender. Então, na quinta vez que você for se defender, não vai contar a ação de se defender. E nas próximas vezes, você não vai conseguir se defender. Então aqui, ó, foi a quinta vez, né? Ele não se defendeu. Então se eu tivesse recebendo um tiro, eu ia levar dano. E aqui, ó, toda vez que eu tentar me defender agora, eu vou estar no modo galinha. Modo covarde. E como é que eu saio desse modo?
É só eu fazer ou nenhuma ação, ou recarregar, ou atirar, né? No caso, fazer qualquer outra ação que não seja diferente de defender, no caso. E, bem, como vocês podem ver também, deixa eu só ver aqui o que eu tenho mais pra falar, mas eu acho que é isso, basicamente. A gente tem como perder e ganhar o jogo também, né? Então, sei lá, o jogador 2 quiser sair da sala aqui, ó, ele pode voltar pro menu inicial e ele vai simplesmente sair da sala, né? Não tem nenhum problema, no caso. E essa sala que tá em andamento o jogo, ó, se eu apertar em play, eu consigo ver que a sala existe, mas eu não consigo entrar, né? Porque a partida tá em andamento. Aí aqui seria legal, né, colocar um aviso de que a partida tá em andamento e tudo mais. Só que como isso aqui é um protótipo, tem bastante tela, é bastante coisa de UI e arte que ainda não tem, então eu não estou me preocupando com isso, né? Eu me preocupei em fazer uma versão jogável, do início ao fim, que funciona, né, com a parte principal, que é o multiplayer, é a rede, internet. Então, o jogo em si, ele funciona certinho. Vocês podem ver que quando encerrou a partida ali, a sala sumiu também, né? E, bem, o que eu tenho pra mostrar dessa versão de protótipo é isso. E daí eu vou tentar trazer no próximo vídeo eu jogando com a quantidade máxima de jogadores, né? Cada um no seu respectivo computador, celular, enfim, pra poder trazer o vídeo e deixar aqui registrado esse progresso também que eu fiz. Mas é basicamente isso o vídeo. Se você quer saber mais sobre mais informações, mais detalhes do projeto, do que eu aprendi, tô aprendendo, você pode checar aí o link na descrição pra poder, enfim, ficar a par, né, do projeto. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.